neste momento nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, por favor, no capítulo no capítulo 22, por gentileza. Um texto que nós conhecemos bastante, já ouvimos, e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos noite do milagre, a noite que não há impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Olha o que diz a palavra no capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, eis, estou aqui. E disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama tanto, e vá à terra de Moriá, e lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça mal algum. Agora sei que teme a Deus de fato. E não negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jirê. Até hoje as pessoas usam este nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Vamos ficar com esta leitura. Se você puder, feche os seus olhos ou levante o seu rosto para Deus e vamos orar. Querido Espírito Santo, nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos de noite do milagre, nós lemos a tua palavra e nós iremos falar dela com muito amor, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa agir através da minha vida, através da minha boca, aos ouvidos de todos quantos vão ouvir esta palavra. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, que o Senhor amplie a nossa visão, que o Senhor destape os nossos ouvidos e ministra no nosso coração, que o Senhor é o mesmo, lá do Velho Testamento, o Senhor é o de hoje. Abençoa-nos, Senhor. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual do Senhor para nós. Quando nós não acreditamos, eu digo sempre isso e vou dizer de novo. Quando nós achamos que a Bíblia é um livro comum, e quando nós queremos pensar que ela foi escrita por meramente homens comuns, e são homens comuns e não quer dizer nada, ela não quer dizer nada. Mas quando nós entendemos que a palavra, ela é divinamente inspirada, ela foi escrita sim por homens, porém inspirados pelo Espírito Santo. Então você pode pegar de Gênesis, aqui onde nós lemos, e ir até Apocalipse, você vai ver que essa palavra, ela fala-se por si, ela se fecha. E nesta noite, irmãos, eu quero convidar você,
tenho tanta coisa no meu coração, no meu espírito, que eu quero ter a graça de Deus para falar com você. Mas nós não podemos nos demorar muito, tem que ser objetivo. Então eu vou correr rapidinho aqui para tentar trazer uma palavra aos seus ouvidos. Mas quem falará ao nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E eu quero dizer que eu espero em Deus que toda a sua casa esteja bem. Que toda a sua família esteja bem, no nome de Jesus. Nós estamos com muita saudade de vocês, irmãos. Com algum ou outro a gente consegue falar por zap, pelas redes sociais, mas não é todos. Então nos veja aqui pela live e receba o nosso amor, receba a nossa palavra profética e o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? E essa palavra do livro de Gênesis, você já deve ter ouvido ela diversas vezes. Quando o Senhor Deus chama Abraão e o coloca à prova. Deus não estava testando, Deus não estava provando para o mal. Deus estava provando Abraão para mostrar para ele mesmo a quem ele amava e a quem ele temia. Você sabe que Abraão foi o marido de Sara. E demorou para ele ter esse filho Isaque. Demorou, você pode ler nos capítulos anteriores, demorou muito tempo para Deus dar o filho da promessa. E nesse intermediário de tempo, nasceu por pressa, por achar que o Senhor não estava agindo, por achar que o Senhor estava demorando, uma conversa entre mulheres, entre Sara e Abraão, ali nasce Ismael também. Mas hoje nós vamos falar a respeito de Abraão. E nós vamos falar da importância de entregar ao Senhor tudo o que nós pensamos que é nosso. Para que eu e você saibamos que nós não somos senhores de nada. Nós não somos senhores de nada, donos de nada. Nós somos meramente servos. E servos, queridos, se nós vamos lá no capítulo de São João, capítulo 15, Jesus fala assim que tudo aquilo que o Pai deu a Ele, Ele nos entregou. E ele diz assim: e se vocês se tornarem meus servos, eu já não os chamarei mais de servos, eu os chamarei de amigos. E amigos, irmãos, é aquele que não tem reservas. E é isso que Deus tem feito com uma nação. Deus tem nos chamado para sermos os seus servos. Deus tem nos chamado para ser os seus filhos. Deus tem nos chamado para revelar o que Ele tem de melhor. Eu gosto muito de uma passagem nos Salmos que diz assim, olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. E nós não amamos a Deus porque nós somos melhores ou pior do que alguém. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Todos nós temos uma história de vida. E cada um tem um tempo. Na minha família, família dos meus pais, dos meus irmãos, nós tivemos um tempo de sermos separados e sermos salvos. Salvos do quê? Salvos do inferno, de uma ira futura. O inferno foi preparado por Deus? Não, Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o Satanás e os seus anjos. O homem pode deixar de ir para o inferno? Pode. Como o homem pode deixar de ir para o inferno? Quando ele começar a ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós começamos a crer nela, acreditar nela e tomarmos posse dessa palavra para a nossa vida, nós começamos a ter direito de livre escolha. Nós é quem escolhemos para onde iremos e aonde passaremos a nossa eternidade. Nós estamos vivendo, sim. Nós estamos atravessando uma crise mundial. Nós estamos passando por uma pandemia. Tem horas, irmãos, que nós ficamos, eu não sei como você está, mas tem horas que você fala assim, acho que não é tão verdadeiro tanto que estão falando. Eu não sei se é tudo que se fala ou se é menos do que se fala. Eu sei que é real, existe uma crise. E nós, como servos, nós temos que obedecer, fazer a nossa parte da higiene, nos isolarmos, usarmos máscara, fazer a nossa parte. Isso nós temos que fazer. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é deixar de ter intimidade. Nós não podemos deixar de ter proximidade com aquele que pode todas as coisas.
A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é Senhor sobre toda e qualquer situação. Ele é Senhor absoluto. E o Senhor, Ele nos amou primeiro de tal forma que Ele nos deu Jesus para que nós tivéssemos livre acesso a Ele. Isso você vê tudo ali em João, no capítulo 3, versículo 16, que fala sobre o amor de Deus pelo homem, pela humanidade. O amor de Deus, todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, será salvo. Irmãos, essa é a palavra de Deus, e ela não volta vazia. E nesta noite, eu buscando o Senhor, lendo a palavra, me veio esse texto. A palavra, na verdade, que veio para mim é essa: o Senhor providenciará. O Senhor providenciará para si todas as coisas. No caso de Abraão, Deus precisava providenciar um cordeiro ou um carneiro. E aí você fala assim, mas ele providenciou? Você leu, você prestou atenção no que nós lemos? Se prestou, ouça isso. Deus chama Abraão e diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor fala: você vai fazer uma viagem de 3 dias, e você vai levar o seu filho Isaque, a quem você ama. Deus nunca vai pedir nada para nós que não tenha nenhum valor. Sempre que o Senhor nos chamar e pedir algo para nós, é algo significativo, é algo que tem valor, é algo que tem preço. E Abraão amava o seu filho Isaque, era o filho da promessa, é o filho que demorou para vir. E agora que chegou, o Senhor chama e o prova, dizendo: eu quero que você me dê o seu filho. Você vai fazer uma viagem de 3 dias. E nesse percurso, quando você chegar diante do Monte Moriá, eu vou lhe mostrar o lugar. E você vai subir ali e você vai oferecer um sacrifício. Oh, meus queridos, o mesmo Deus de ontem, lá do Velho Testamento, lá do passado, no livro de Hebreus diz que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Glória a Deus por isso. O Senhor o chamou e falou isso com ele. Imagina como ficou Abraão naquela noite, ou naqueles dias antes da viagem. Mas Abraão tratou de obedecer. A obediência, mesmo que às vezes nós pensamos ser injusto, mesmo quando nossa família passa por situações que nós pensamos, mas isso não é justo, Senhor. Não é diante dessa justiça. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, de um Senhor que conhece e sabe todas as coisas. Abraão vai lá e prepara. Ele chama os seus servos, os meninos que trabalhavam com ele, os homens, prepara esses 2 homens, prepara os jumentos, prepara a lenha, prepara o fogo, prepara a faca, chama Isaque e saem para a viagem. Abraão sabia muito bem aonde estava indo. Eu acredito que de todo o meu coração, que o Senhor não vai fazer nada, nunca fez e nunca vai fazer nada sem antes nos avisar. Hoje, na pessoa bendita do Espírito Santo, nesse tempo, nesse período que nós vivemos, a dispensação da graça, nesse período, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo é quem traz a nossa memória, traz do nosso espírito a soberana, perfeita vontade de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, não atribua a você mesmo. Não pense assim: isso é coisa da minha cabeça. Ou pense assim: olha, isso é coisa do inimigo. O inimigo quer que eu fique pensando coisas. Não. Não atribua ao reino das trevas o que é santo. Não atribua a sensibilidade de um espírito. Não atribua a sensibilidade do Espírito Santo ao seu coração, ao nosso coração, a outros senhores que não seja o Senhor Todo-Poderoso. Quando Abraão sai para viajar, ele sabia onde estava indo. Isaque não. E nem os servos que estavam com ele. Olha a importância de nós termos pessoas que nos amam ao nosso redor. Olha a importância de nós termos pessoas que acreditam em nós, na nossa caminhada. Eu não sei onde Abraão está indo, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele nos chamou e estamos indo. E quando ele chega no lugar, no meio do caminho, o seu filho pergunta: pai, eu vejo tudo aqui, eu vejo apetrechos, né? Eu vejo fogo, eu vejo a lenha,
Eu vejo a faca, mas eu não vejo o cordeiro, eu não vejo o carneiro que o Senhor vai sacrificar. Nisso, o pai olha e diz assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus providenciará. Hoje, nos dias de hoje, nós ouvimos, nós dizemos, Deus providenciará. O Senhor é o Jeová Jirê. O Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Irmãos, hoje nós sabemos que o Senhor agiu lá no Monte Moriá. Mas Abraão ainda não tinha sido provado a ponto de saber que ele ia fazer uma entrega. Quando eles subiram, antes de subirem, olha uma posição de palavra de fé. Olha a importância, irmãos, de nós mesmo no meio da prova, mesmo diante de uma grande pandemia. De repente, muitos de nós, a maioria de nós, nunca passamos por uma pandemia antes. É algo novo, é algo estranho para nós. Nós estamos orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia das nossas cidades. Nós oramos pelas nossas autoridades, que eles tenham sensibilidade. Nós oramos pelo povo, que o povo tenha consciência de cuidado. Irmãos, mas olha aqui uma palavra de fé. A palavra diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Quando você libera a palavra certa, na hora certa, o Senhor se levanta e trabalha em nosso favor. Abraão olha para os seus servos e diz assim: vocês, moços, senhores, fiquem aqui. Eu e o meu filho subiremos ao monte. Nós vamos até lá. Nós vamos fazer o sacrifício e vamos adorar a Deus. E depois nós voltaremos para vocês. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de pensamentos positivos. Nós não estamos falando de palavras boas, palavras somente que vão agradar, a massagear o nosso ego ou a nossa motivação. Quando nós falamos de fé, nós estamos liberando. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que tem alguém que peleja a minha peleja. Eu estou guerreando, eu estou batalhando, eu estou fazendo a minha parte, mas a bondade e a misericórdia de Deus há de me cercar e fazer o sobrenatural na minha vida. Lembrando que hoje é uma noite do milagre. Quarta-feira é a noite do milagre. Nós acreditamos em milagres. Nós não acreditamos que vai cair presente do céu, não é isso. As pessoas falam assim: vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam em Papai Noel, em coelhinho de ovo da Páscoa? Não. Nós acreditamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós não estamos brincando de viver pela fé. Nós abrimos mão da nossa vida, nós abrimos mão das nossas vontades e entregamos ela no altar, para que o Senhor levantasse um exército através de nós. Irmãos, hoje nós somos um casal de pastores, nós temos uma liderança, nós estamos à frente de uma grande igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não nascemos pastores, nós nascemos homem e mulher, nós nascemos de família humilde, nós vivemos e crescemos uma família sem muita expectativa, mas o grande amor de Deus alcançou o nosso coração, alcançou o coração dos nossos pais e mudou a nossa história. Não foi do dia para a noite, não foi de um ano para o outro, não foi de 5 anos para 5 anos, não. Passaram-se muitos anos. E ainda vão passar. Porque a excelência desse chamado é sobrenatural. Há quem cante que o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Abraão sabia que o chamado dele era maior do que a própria vida dele. Abraão sabia que o Deus da promessa, que o Deus que havia prometido, era maior do que o Deus que estava dizendo para ele: me dá o que tu amas. Quando Abraão sobe ao monte, ao Monte Moriá, e ele prepara o altar, ele coloca toda a lenha, e ele pega o menino, o rapazinho já, e o coloca sobre o altar e o amarra. E com uma faca, ele iria sacrificar. Porque Abraão, como pai, Abraão, como servo, sabia
que o mesmo Deus que tinha pedido para ele algo, era o Deus que iria providenciar algo. Se você passar por essa vida só duvidando, você só vai ser mais um. Mas se nós passarmos por essa vida ousando crer, acreditar no sobrenatural. Uma vez, irmãos, eu vou dizer isso aqui, uma vez nós estávamos passando por um período lá na nossa antiga cidade, uma caminhada no nosso ministério, e todas as quartas-feiras de jejum e oração, e o Senhor falou no meu coração. Eu até tomei nota e levei para casa para mostrar para o pastor. Veio assim na minha mente, que o Senhor pode fazer, eu sei. Se o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas que tu podes fazer, tu podes fazer. Quando eu contei isso para o pastor, eu achei que ele não fosse ligar. E nos dias seguintes, meses seguintes, anos, até hoje, eu sempre ouço ele dizer isso. Que Deus pode fazer, nós sabemos. Se Ele vai fazer, nós não sabemos. Mas que Ele pode, Ele pode. É isso que Abraão estava dizendo. Se vocês me permitem, Abraão estava dizendo: se precisar sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar. Mas que o Senhor pode intervir, o Senhor pode. E se o Senhor está fazendo isso para me provar, o Senhor vai ver quem eu sou. Deus não estava querendo ver Abraão, porque o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe da nossa condição, da nossa pequenez, da nossa insignificância. Mas às vezes nós temos que saber, nós temos que descobrir em quem nós estamos esperando, em quem nós estamos pondo a nossa confiança. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. E se Ele não fizer, não tem problema. Aí nós cantamos: se fizer é Deus, se não fizer Ele é Deus. Você e eu, nós não podemos passar por essa vida sem ter uma experiência com o sobrenatural. Eu quero te convidar. De repente você está aí dentro da sua casa dizendo: pastora, você está falando isso, mas você não sabe do que eu estou vivendo. De repente você pensa que eu não sei, e talvez não saiba, mas o Espírito de Deus que está falando através da minha boca te fala nesta noite. Mesmo que ninguém saiba o que está vivendo, mesmo que ninguém nem imagina o que você está atravessando, os olhos do Senhor estão sobre ti. A palavra de Deus diz que o Senhor vê os bons e os maus da terra. E nesta noite, se você está ouvindo essa palavra, ou se o som dessa palavra vai chegar até você, ouça isso, ouça. Aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Eu quero que você ouse acreditar que eu posso fazer coisas maiores do que eu já fiz na sua vida. É tão lindo. Eu disse agora há pouco que nós não nascemos pastores. Não, nós nascemos crianças comuns, tivemos infância, adolescência e mocidade e estamos aqui hoje. Mas o amor de Deus que nos alcançou, o amor de Deus que tem alcançado a sua casa e a sua vida, esse amor de Deus, ele nos constrange. Esse amor de Deus leva a gente para o lugar da gente, que é aos pés do Senhor. Quando Abraão estava diante do holocausto, diz a Bíblia que veio uma voz do céu, o anjo dizendo: Abraão, Abraão, ou seja, não faz isso, não faça nenhum mal para o menino. Era tudo que Abraão queria ouvir. De repente você está enfermo e você está querendo ouvir: essa enfermidade não é sua, essa enfermidade não é para a sua morte, essa enfermidade é para a glória de Deus na sua vida. Lembra quando Jesus chegou na aldeia em Betânia, na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria? Jesus era amigo deles. Quando Lázaro estava doente, mandaram chamar Jesus, e Jesus demorou um pouquinho, atrasou um pouquinho, e quando Jesus chega,
Uma das irmãs vão lá e diz assim: ó Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha e diz assim: ele não morreu, ele dorme. Talvez algumas pessoas ali perto riram, dizendo: ele já está morto há 4 dias e está dizendo que ele dorme. Isso é um convite para nós. Jogue-se, lance. Fala para Deus que você quer o sobrenatural. Diga para Deus que essa medida de fé que Ele tem dado a nós queremos que ela aumente, que ela seja acrescentada como uma medida de fermento que pode levar toda uma massa. A nossa fé pode aumentar a nossa vida, a nossa expectativa. Pela fé nós podemos fazer grandes coisas. Pela fé nós podemos realizar grandes coisas. Homens e mulheres que foram antes de nós, eles ousaram acreditar e o Senhor foi com eles. E nesta noite, se eu e você ousarmos acreditar, o Senhor será conosco. Aí você sabe que Jesus pediu para que o levassem até o túmulo de Lázaro. Mandam que remova a pedra e Jesus vai diante daquele sepulcro e diz: Lázaro. Irmãos, a gente não viu isso, mas a gente crê nisso. Como pode isso? Isso é fé. Isso é um toque da grandeza de Deus. Você acreditar que mesmo estando morto, você pode voltar a viver. Não aceita a palavra de derrota na sua vida, de falência. A quebradeira nem aconteceu. Tem gente se suicidando, tem gente morrendo de infarto. Você não vai morrer, você não vai quebrar, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Oh, aleluia! O Senhor abençoe a nossa cidade, o Senhor abençoe o nosso estado, o Senhor abençoe o nosso país. Mexe nas finanças, o Senhor faça o sobrenatural. Quando Jesus é levado diante do sepulcro, diz que Jesus diz assim: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Irmãos, mas Lázaro estava morto há 4 dias. Ele estava junto com os mortos no Seol. E de repente lá dentro, envolto em faixa, ele começa a ouvir a voz dele: Lázaro, Lázaro, venha. Quero convidar você a acreditar. Lázaro começou a saltar e vir. Ele estava ouvindo o som da voz. Ele estava ouvindo o som da voz. Mesmo que você não veja nada, mesmo que você não sinta nada, ouça o que o Senhor está te dizendo. Ele te chama pelo nome nesta noite. Ele te diz: venha, venha, eu tenho uma vida nova para você. Ainda não é a sua hora. Essa doença não é para a morte. Essa doença, essa enfermidade, esse espírito é para a glória do meu nome. Quando nós não cremos em milagres, quando nós não cremos no sobrenatural, nós nos enterramos antes. Não se enterre. Firme o seu caráter, firme a sua natureza. Prioriza aquilo que você acredita. Não seja mais um no meio da multidão, um que não sabe nada, não sabe para onde vai, nem o que vai fazer. Quando Lázaro vem, eles tiram a faixa e Lázaro é recebido por Jesus e volta para casa com as suas irmãs e vive mais alguns anos. Aleluia! Você consegue acreditar nisso? Eu acredito nisso com a minha vida. Quando o anjo diz: Abraão, não faças isso, porque eu sei que agora verdadeiramente tu me amas, porque não ia negar, não ia deixar de entregar o seu filho único a quem tu amas, ou teu filho a quem tu amas. Quando Abraão levanta os olhos, ele olha para as toceiras ao redor de si. Ali no monte ele olha para as toceiras. Diz a Bíblia que ele olha e ele vê um carneiro, um carneiro selvagem amarrado pelos chifres. Amarrado pelos chifres. Abraão solta o seu filho do altar, tira o filho
Eles pegam o carneiro, deita o carneiro, imola, mata aquele carneiro, derrama aquele sangue. E ele faz o que exatamente ele disse para os seus criados que ele ia fazer. Nós vamos adorar e voltaremos para vocês. Abraão e Isaque cultuaram ao Senhor com uma oferta, com sacrifício. Às vezes o nosso problema, irmãos, é que nós queremos dar a Deus só o que é resto, só o que sobra, o que não tem valor, o que não tem preço, ou que não significa nada. Não é isso que o Senhor está pedindo. O que o Senhor está pedindo para nós é: eu não quero só um pouco do seu tempo, eu não quero um pouquinho da sua economia, eu quero que você seja meu e eu quero ser teu. Eu quero que você seja meu e eu seja teu, para você ser um milagre que você foi gerado para ser. Quando eles adoram a Deus, eles voltam. Os criados nem imaginavam, os funcionários nem imaginavam, e o patrão estava lá no monte, sacrificando. Nem todo mundo sabe do que eu e você sacrificamos para estar onde estamos. Mas não podemos chegar até aqui e parar, e achar que já está bom. Essa semana, um ator da Rede Globo, um senhor que a gente conheceu, eu sou ruim de nome, eu não vou lembrar do nome dele, mas um ator global, um senhor, quando ele começou a carreira, ele trabalhava com um outro ator muito querido e fazia um Shazam, uma coisa assim. Eu não é do meu tempo, mas eu lembro um pouquinho. Esses dias ele estava no sítio, ele deixou uma carta pedindo desculpa e ele escreveu assim: já deu, não dá mais. E se suicidou. Um homem com 80 e poucos anos. Acho que pensou que não tinha mais nada para ele. Não deixa isso acontecer com você. Deixa o Espírito de Deus usar a minha boca para falar isso para você. Se você é jovem, você tem a obrigação de se levantar, sonhar e planejar. Se você está na meia-idade e você pensa assim: não há esperança para mim, não tem mais o que eu faça. Nesta noite o Espírito de Deus está dizendo: levante os seus olhos, levante o seu coração e receba o que eu tenho para você. E você que está avançado de dias pensando que é o fim dos seus dias, que você não vai vencer essa pandemia vai passar por nós e nós não seremos afetados. Nós viveremos e vamos testemunhar que a marca do sangue de Jesus, que foi aspergida no Calvário, que foi derramada, ela está marcada na nossa casa, não só na nossa casa, mas na nossa vida também. Vamos fazer uso da nossa fé. Abraão adorou e voltou para casa. E nesta noite eu quero te convidar. Vamos adorar a Deus. Volte a tomar banho. Volte a escovar os seus dentes. Volte a ouvir louvores. Volte a ouvir mensagens. Volte a se relacionar com pessoas. Procure pessoas, fale com pessoas, mande mensagem. Se só mandar mensagem não está sendo suficiente, liga, pede socorro. Venha até aqui à igreja durante o dia. Nós temos uma equipe de pastores que ficam das 8 da manhã até no final do dia. Eles podem ficar a uma distância de você. Ele pode ouvir você, ele pode falar com você, ele pode orar por você. Não se feche. Não pense que isso vai ser a sua sentença de morte. Isso tudo que nós temos vivido, Deus tem um propósito. Coisas maiores ainda nós vamos enfrentar, irmãos. E vitórias maiores nós teremos até a grande vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo nesta noite, no nome de Jesus.